outra hora estávamos no álcool, na droga, na mentira, na prostituição, e fazendo a vontade da carne e do adversário. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos na posição de ministro da palavra de Deus. Isso é muito gratificante. Nada pode preencher essa posição na nossa vida. Não porque somos merecedor, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a vossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 18, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Com certeza, Deus ele vai falar conosco, porque estamos aqui, né? Deus não vai falar com as paredes, Deus não vai falar com alguém que teve a oportunidade de estar e não está, Deus vai falar com quem está aqui. E, com certeza, Ele tem algo de bom, de muito bom, para nossas vidas. 18, nós vamos ler só o versículo de número 22, que diz assim. Todos já acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Vou esperar. Eu quero frisar somente a parte A do versículo que diz assim: ouvindo Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de um jovem rico. Mas que jovem é esse? É um jovem qualquer, que foi criado numa periferia? Não. Esse jovem, ele era judeu. E por ele ser judeu, ele tinha pura obrigação de estudar a palavra de Deus. Ele tinha pura obrigação de conhecer os mandamentos da palavra de Deus. Porém, quando ele vê Jesus, ele corre até os pés de Jesus, se prostra diante do Senhor, e a primeira coisa que ele começa a fazer é tentar impressionar Jesus. Bom mestre, o Senhor, opa, peraí, bom não, bom só um que é Deus. Porque Jesus, sendo Deus, falou para aquele jovem, bom só um que é Deus? Porque Jesus, a todo tempo, a preocupação dele nunca foi ser o foco. A preocupação de Jesus nunca foi ser estrela. Embora ele fosse 100% homem e 100% Deus, ele nunca se preocupou em chamar a atenção para ele. Ele sempre fez questão que as pessoas entendessem que ele estava ali para apresentar o reino do céu para todos. E então, quando aquele rapaz chega e fala assim, bom mestre, ele falou, opa, bom, só um que é Deus. E aí o jovem pergunta, mas o que farei para herdar a vida eterna? E ele fala assim, olha, guarda os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho. E aí aquele jovem disse assim, não, mas tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Ou seja, desde criança eu tenho feito isso, tenho procurado fazer isso. Eu estudei isso, eu vivi isso. E Jesus disse, não, mas falta algo. Ainda te falta algo. Em outras palavras, Jesus estava falando para ele assim, primeiro, que eu nem te falei os mandamentos todos. Porque o primeiro mandamento é amar o Senhor nosso Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem faz mal para si? Ninguém faz. Quem vai fazer mal para si próprio? Ninguém. Então, é um segundo mandamento, é amar o nosso próximo. Mas espera aí, pastor, como eu vou amar o meu vizinho que joga pedra no meu cachorro? Como eu vou amar o meu vizinho que joga sujeira no meu quintal? Como eu vou amar aquele que eu passo e ele fala assim, ele vai um crente fafarrão? Como eu vou amar aquele que me insulta? Mas é justamente esses que Jesus quer que nós amamos. Porque ali está a nossa irmã com seu esposo e sua filha, né? Das duas filhas. Ela amar o esposo dela com as suas filhas, essa é a coisa mais fácil que tem. É muito fácil amar a esposa. É muito fácil amar os filhos. É muito fácil amar a irmão,
embora tenha umas pessoas que não amam, né? Mas é fácil. Agora, difícil é amar aqueles que nos perseguem, aqueles que pisam, como diz assim. Eu costumo dizer que crente não pode ter calo. Costumo dizer que, ó, usa aí uma lixa, lixa teu calo aí, porque o crente não pode ter calo. Tem gente que fala assim, se pisar no meu calo, meu irmão, deixa o calo para lá. Se pisar no teu pé, fala assim, Jesus te ama, e vai embora em paz. Quando Jesus fala assim, olha, se alguém bater na tua face, dá o outro lado, ele não está falando tapa no rosto, não. Ele está falando exatamente disso. Se alguém te trata mal, mostra para ele que você é diferente. Trata ele bem, com amor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus fala para aquele rapaz, te falta algo, e ele, me falta o quê? E Jesus, olha, vende toda a tua riqueza, divide com os pobres e segue-me. O que Jesus está falando? Abre mão de tudo aquilo que atrapalha a tua caminhada. Eu não sei o que tem atrapalhado a sua caminhada. Eu não sei. Jesus sabe. Você também sabe. Nós sabemos. Então, Jesus fala assim, olha, abre mão de toda a tua riqueza. Vende, divide com os pobres e segue-me, porque tu vai alcançar tesouro no céu. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o meu e o teu coração? Em algo aqui na terra ou no reino? Tem que estar no reino. Porque é natural que um homem aqui na terra sinta desejo de ter um carro bom, de ter uma casa bonita, bem mobiliada. É natural. Isso é natural. Isso não é pecado, não. Peraí, meu irmão, você está pregando prosperidade? Não. Eu estou falando que não é pecado você almejar ter algo de bom na sua vida. Pecado é você pegar aquilo que você tem e colocar como primícia na tua vida. Você pode ser dono de uma mansão, mas aquela mansão, ela não pode representar o teu Deus. Ela não pode ser mais importante do que aquilo que você almeja, que é o reino do céu. E aí nós temos que ter cuidado para saber aonde nós vamos colocar o nosso coração. Se é em algo que vai ficar aqui, que vai acabar, ou na eternidade que é para sempre. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão e sobrinho Gilvan falou aqui a respeito da minha vida. Eu queria, aqui nessa geração, ninguém lembra de mim, né? Eu acho que nem o Naldinho lembra, né? Mas eu sou filho natural de São Bento do Trairi. Aos 17 anos, fui morar no Rio de Janeiro. Naquela época, hoje São Bento está rico, né? Naquela época era muito difícil a vida aqui, muito difícil, né? Então eu tive que sair para longe para poder ter uma vida melhor e poder ajudar a minha mãe, a minha família. Mas infelizmente, quando chegamos no Rio, se misturamos com pessoas que não deviam e acabamos se entregando para a bebida, para o álcool, para a droga, para a mentira, para a prostituição, tudo que não prestava. E quando estávamos na sarjeta, quando estávamos já no fundo do poço, o Senhor nos alcançou. Pela infinita misericórdia, Ele nos trouxe para a presença dEle, e ali nós fomos buscando a face dEle, a cada dia, entregamos a nossa vida como temos que entregar, de coração, corpo, alma. Então, quando entregamos a Ele a nossa vida, Ele nos levou a auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, e chegamos a pastor pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não é porque cheguei a pastor que eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque Ele me alcançou. Porque ainda que eu fosse simplesmente um membro dele, para mim já estava mais do que satisfeito, mais do que feliz. Porque de onde Ele me tirou, homem nenhum poderia me tirar. Então, o Senhor me alcançou pela misericórdia dele. Eu abri mão de coisas que
para a minha carne era prazerosa, para servir a Deus em espírito e em verdade. Que atrapalhava ele ter uma vida com Deus. Que atrapalhava ele de se chegar ao Senhor Jesus. Então, o que Jesus falou para ele? Olha, vendo o que tu tem, divide com os pobres e segue-me. Por que Jesus estava falando isso? Porque ele tinha muitas riquezas. Às vezes você chega para um jovem e você apresenta Jesus para ele, e ele diz assim, não, mas eu sou muito jovem, ainda tenho muito o que aproveitar. E aí eu vou te falar uma experiência própria, minha, que fui jovem, e posso te falar isso com muita propriedade, porque fui jovem, e achava eu, né, que estava aproveitando a minha mocidade, e eu estava desperdiçando, porque a melhor forma de aproveitar a juventude é na presença de Deus, é conhecendo Jesus, porque assim você está aproveitando a mocidade e não está destruindo a tua vida. Porque de onde é que se viu beber cerveja, cheirar cocaína, fumar maconha, passar a noite de sono, dançar forró? Isso é o quê? Divertir? Não. Forró cansa. Você dança a noite toda, no outro dia você está cansado. A bebida, ela te traz ressaca. A droga, ela traz depressão. A droga, quando eu passava a noite usando droga, no dia seguinte, eu me trancava dentro de um quarto e o meu pensamento era só me suicidar. Era só se matar. E aí, quando, uma certa feita, eu saí de casa, eu morava perto da Avenida Brasil, e a passarela da Avenida Brasil são bem altas, bem alta. E eu chegava no meio da passarela e o Senhor não deixava, eu não tinha coragem. O inimigo, ele me levava até a passarela, mas quando chegava em cima da passarela, o anjo do Senhor não deixava eu me suicidar. Amém. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Deus falou, filho, eu morri na cruz, e ao terceiro dia ressuscitei para te dar vida. E vida com abundância não foi para viver dessa forma. Deus, ele não quer vida miserável para ninguém. Ele quer que você, louvado seja o nome do Senhor, seja alegria, tenha alegria. Mas essa alegria não é aquela alegria momentânea, que você ficou a noite todinha dançando um forró, bebendo uma bebida quente e cheirando uma cocaína, fumando uma maconha. Não, a alegria que o Senhor quer nos dar é alegria eterna. É você acordar, olhar no espelho e dizer assim, o Senhor me libertou. Antes eu tinha depressão. Antes eu tinha vontade de me suicidar. Antes eu tinha espírito de inferioridade. Antes eu tinha mania de me achar feio. Tem pessoas... Gente, pelo amor de Deus, como o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Tem meninas que são lindas. Tem homens que são bonitos, mas quando chega na frente do espelho, começa a se achar feio, começa a se achar horrível, porque é o diabo colocando. Eu quero dizer para vocês nessa noite, ó, o mundo espiritual, ele é 100% aqui na mente, é aqui, ó. Aí você vai me dizer assim, mas não sou eu que governo a minha mente? Não, não é você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que tudo que é pensamento bom é o Espírito Santo de Deus querendo nos dar conforto. Mas aquilo que é o contrário da Bíblia, nós entendemos que é o adversário querendo colocar na nossa mente. Então, louvado seja o nome do Senhor. O mundo espiritual, por ser 100% na mente, o inimigo ele não tem poder para sondar o nosso coração. O inimigo ele não tem poder para, louvado seja o nome do Senhor, para sondar o que nós estamos pensando, mas ele tem poder para colocar pensamento ruim na nossa mente. É onde vem o pensamento do suicídio, é onde vem você olhar no espelho e dizer que você é feio, que você é horrível, que você precisa melhorar. E Deus ele não faz ninguém faltando nada. Você é bonito do jeito que você é, e não tem que se completar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, eu conversando com o jovem, que o jovem estava querendo entrar em depressão, e eu falei assim, que é isso, rapaz, você é um jovem tão bonito,
E aí alguém por trás de mim falou assim, esse camarada perguntou se eu era gay. Aí eu falei, por que você está fazendo essa pergunta? Ele falou, você está achando um homem bonito? Eu falei, rapaz, você não acha um homem bonito, não? Não. Mas então você se acha feio, então? Porque uma coisa é você ter certeza dentro de você que você é. E outra coisa é a pessoa todo dia estar falando no seu ouvido, ao contrário daquilo que você acaba acreditando. E você acaba abrindo mão daquilo que você tem certeza. A mesma coisa também é na presença de Deus. Você tem a convicção que Jesus é o Salvador e que vai te levar para o céu. Aleluia. Mas se alguém ficar todo dia no teu ouvido, rapaz, para com isso, tu é jovem, está perdendo tua vida, está estragando tua juventude, negócio de igreja é careta. Então, papai, daqui a pouco você dá tanto ouvido para aquilo que acaba acreditando que o camarada está certo e que você que está indo errado. O rei Salomão, ele disse assim, olha, Eclesiastes 12, ele diz assim, lembra-te do teu Criador, na tua mocidade, antes que venham os maus tempos, e que neles não tenha contentamento. Sabe o que é que o rei Salomão está dizendo? Lembra do Senhor, enquanto você é jovem, enquanto você pode andar, enquanto você tem força, enquanto você tem vigor, porque depois que você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fizer um monte de coisa errada, e a opressão cair em cima de você, vai ser muito mais difícil de você reconhecer o Senhor. Então, amados, nós temos que ser grato a Deus, não pelos benefícios que Ele pode fazer em nossas vidas, mas nós temos que ser grato a Deus, porque a nossa vitória começou há mais de 2000 anos atrás, quando Ele abriu mão da sua glória, porque Ele estava lá no céu, à destra do Pai. Ele abriu mão de toda a sua glória, desceu aqui na terra, com forma de homem, 100% homem, 100% Deus. Passou o que passou, foi cuspido, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na sua cara, arrastaram ele, rasgaram a roupa dele em praça pública, arrastaram ele com aquele madeiro que era muito pesado, levaram ele até a cruz do Calvário e crucificaram ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, isso foi o dia da nossa vitória. Foi naquele dia, quando tudo isso aconteceu na vida dele, porque ele não tinha pecado nenhum, mas por mim e por você, ele se fez maldito. Eu posso perguntar se alguém aqui morreria por alguém. Eu acredito que não. Eu acredito que fica difícil você morrer até pelo filho seu. Fica difícil. Mas Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu. Ele não fez nada. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele era 100% santo. Mas ele se fez maldito, para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Mateus capítulo 28, versículo 11 de diante, ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um convite. Ele lança esse convite para todo aquele que está oprimido, cansado. Ou seja, eu não aguento mais. Até aqui, eu lutei sozinho. Até aqui, eu tentei fazer tudo sozinho. Mas eu vi que não deu. Ele fala assim, vinde a mim. Não precisa muita coisa. A única coisa que precisa é dar um passo e estender a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui. Porque no momento que você tomar coragem, levantar sua mão e dizer, eu confesso o meu Jesus como único e suficiente Salvador, pode ter certeza que depressão, aleluia, tudo que tiver na sua vida é jogado por terra, e a partir daquele momento, você não está mais sozinho, porque você tem o Todo-Poderoso para estar contigo 24 horas, aonde você for. Amém. Amados, aos 32 anos de idade, isso há 20 anos atrás, eu estava já no fundo do poço, eu estava na sarjeta, eu já não aguentava mais da minha vida,
nem eu estava aguentando. Quando, de repente, eu fui até um lugar que vende passagem, comprei uma passagem e vim embora para cá, para São Bento, com a roupa do corpo. E quando cheguei na Bahia, tinha passado o efeito da bebida, da droga, e eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu vou nessa situação? E para mim voltar para o Rio? Eu não vou ficar em São Bento vivendo às custas da minha mãe. Eu tenho que voltar, mas como eu vou voltar? Se eu nem dinheiro tenho mais. E aí, eu comecei a chorar ali dentro daquele ônibus, e num momento de choro eu falei assim, olha, existe um Deus aí, que é o Deus dos crentes aí, que diz que esse Deus, ele muda a vida da pessoa. Então, se esse Deus existe mesmo, que ele venha e me tira dessa sarjeta que eu estou, ou arranca a minha vida de uma vez por todas, porque da forma que eu estou, eu não aguento mais. Essa foi uma oração de uma pessoa ignorante, que não conhecia nada do Evangelho, mas também não aguentava mais sofrer. Então, o Senhor, Ele quer de mim e de você, Ele quer de nós, é a sinceridade. A sinceridade. Amém. Às vezes, nós queremos dar uma de durão, nós achamos que vamos sozinhos e vamos resolver, e da forma que tá bom, mentimos para nós mesmos, porque não está bom, não está legal, e aí, dá uma de durão, você acaba sofrendo mais ainda. E dentro dessa oração que eu fiz, na mesma hora, eu senti um desejo muito grande de estar dentro de uma igreja evangélica, coisa que eu tinha pavor. Isso que vocês estão vendo aqui, eu não passava nem na porta, tinha pavor de crente. Eu sentia aquele desejo, e quando cheguei aqui em São Bento, ainda bebi uma noite ainda, mas na noite seguinte, ali naquela Assembleia de Deus ali, eu invadi o culto de Santa Ceia e aceitei Jesus. E para a honra e glória do Senhor, eu estou até hoje na presença do Senhor. E aí, você vai perguntar para mim, mas acabou suas lutas? Acabou sua... Não, minhas lutas não acabaram. Mas eu não luto mais sozinho. Minhas lutas não acabaram, mas o meu sofrimento acabou. Porque antes eu perecia, porque eu fazia a vontade da minha carne. Eu sofria. Hoje não, hoje eu tenho uma luta gostosa, porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor às vezes nos coloca em situação para a gente lembrar de onde saímos, para que a gente venha entender que de maneira nenhuma devemos abrir mão daquilo que Ele fez na nossa vida. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Eu aceitei Jesus, voltei para o Rio de Janeiro, comecei a caminhada, casei, meu primeiro filho nasceu morto, o médico foi lá, reanimou, Jesus ressuscitou ele. Hoje está lá um rapaz com 18 anos, vai fazer 18 anos, porque foi isso que Deus fez na nossa vida. Foi isso que Deus fez para dizer assim, vou mostrar para você que eu sou Deus. Aleluia. E quando o meu filho é reanimado pelo médico, eu descubro que ele tem um problema, um sopro no coração, e vai para o UTI, fica 33 dias na UTI. Quando sai da UTI, eu descubro que ele teve paralisia infantil, paralisia cerebral. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando os 4 meses eu levo no médico, o médico disse assim para mim, teu filho nunca vai andar. Se você mora em casa no alto, desce, vai lá morar lá embaixo, porque nem um meio-fio ele vai subir. Hoje o meu filho anda de bicicleta, joga bola, corre para lá e para cá, louvado seja o nome do Senhor, e está estudando, dizendo que o sonho dele é ser militar. Então, quem faz isso? É Jesus. É Deus que faz isso. Deus, Ele mostra para você que... Aleluia. Deus, Ele te coloca em situações difíceis para mostrar para você que Ele é Deus. Que Ele faz e acabou. Não tem medicina, não tem ninguém. Se Ele determinar, está determinado. Se Ele falar que vai fazer, Ele faz. E para a honra e glória do Senhor, estamos aí, dia 24, fizemos 18 anos de casado, aonde o diabo falava todo dia no meu ouvido que ninguém ia me querer, que ninguém ia casar comigo, porque da forma que eu vivia era difícil mesmo, mas o Senhor fez. Então, amados, Hebreus capítulo 11,
diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Aos olhos da carne, aos olhos humanos, tem coisas que a gente olha assim e diz assim, realmente não tem jeito. Mas quando o Senhor diz para você que vai fazer, não importa a forma que Ele vai fazer, Ele faz, não por nós, mas para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Quem tem que ser exaltado e glorificado é o Senhor Jesus. Não sou eu, não é Gilvan, não é a igreja, é Jesus. Porque Ele que é o ator e consumador da nossa fé. Uma certa feita, Maria estava no túmulo procurando Jesus. O anjo chega e disse, está procurando quem? Está procurando quem está vivo no lugar dos mortos? E muitas das vezes a gente perece por isso. Eu pereci esses anos inteiros, porque eu estava procurando Jesus nos lugares errados. Chegava de madrugada, tinha uma imagem lá de Aparecida, eu me enjoelhava de frente daquela imagem e começava a falar, não aguento mais, começava a chorar. Mas quando eu clamei o Todo-Poderoso, quando eu clamei o Senhor Jesus, pelo um socorro, Ele bradou na minha vida, e nunca mais, depressão, nunca mais na minha vida. Nunca mais. Então, amados, eu não sei se tem alguém na tua família que você conhece, alguém que você tem intimidade, que tem esse tipo de comportamento, tem essa depressão, mas fala assim para ele, quando você estiver com ele, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3:20, ele fala assim, olha, já vou terminar, tá? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele será comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu estou batendo, ó, mas precisa, e precisa, depois que ouvir, precisa abrir, e depois que abrir, precisa convidar ele. Entra, Jesus, entra na minha vida, faz morada em mim, porque eu vou te falar uma coisa, depois que Jesus entrar na nossa vida, depois que Ele começar a fazer morada na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu era um homem que eu dizia assim, eu não sei como é que um homem pode viver chorando, mas quando eu sinto a presença do Senhor, eu choro igual criança, sabe por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu já vou finalizar, mas vou falar para vocês aqui uma história rapidinho. Um homem chamado Simão, fariseu, religioso, ele convida Jesus para almoçar na casa dele. E quando Jesus está sentado à mesa, quando Jesus adentra na casa dele, ele podia muito bem agir como um judeu verdadeiro faz. Porque pelo costume do judeu, quando um visitante chega na sua casa, o que ele faz? Ele recebe ele com uma vasilha com água, dá a vasilha com água para ele lavar os pés, e quando ele lava os pés, ele vem com uma toalha, aqui com aquela toalha ele seca os pés, entra na sua casa, e quando ele vai adentrando, ele recebe o Ósculo Santo. Essa é a forma que o judeu recebe um visitante, alguém que tenha prestígio na casa dele. Só que quando Jesus vem adentrando na casa do fariseu, ele recebeu ele como um convidado qualquer, uma pessoa banal. Ele não convidou Jesus, ele convidou, mas não recebeu com a honra que Jesus merecia.
Você está entendendo? Muitas das vezes a gente convida Jesus para fazer morada na nossa vida, para entrar no nosso coração, mas nós não recebemos Ele verdadeiramente com a honra que ele merece. Nós recebemos Ele de qualquer maneira. Aí nós começamos a fazer as coisas erradas, como se não existisse, não tivesse ninguém ali dentro de você. Aí, quando ele adentra na casa dele, naquela cidade havia uma mulher, uma prostituta, que era discriminada e condenada por todos. E quando aquela mulher sabe que Jesus está na casa do fariseu, sabe qual é o comportamento daquela mulher? Aquela mulher, para a sociedade, ela não tinha valor nenhum. Mas sabe qual foi o comportamento dela? Ela foi numa venda, ela comprou um vaso de alabastro, que não era barato na época, ela comprou um vidro de perfume, que também era muito caro, era caríssimo. Então ela saiu com esses dois produtos para encontrar Jesus. Ela pegou todas as suas economias e comprou o que tinha de melhor para apresentar o mestre. Então, quando ela chega na casa do fariseu, quando ela entra na casa do fariseu, ela vai por trás dos pés de Jesus. Por quê? Ela tinha medo de ser vista, porque ela era discriminada, porque ela era uma pessoa que tinha medo de ser apedrejada em praça pública, e principalmente dentro da casa dos outros. Então ela foi meio que receosa, mas ela entrou. E quando ela chega aos pés de Jesus, que ela assim, eu imagino eu, né? Que ela percebe que está perto do mestre, ela não aguenta, ela começa a chorar. Ela começa a chorar. E a lágrima dela estava lavando os pés de Jesus. Mas acredito que ela também, outra vez preocupada, porque estava molhando os pés de Jesus, né? Com aquelas lágrimas dela, logo imediato ela pega os cabelos e começa, com os cabelos dela, ela começa a secar os pés de Jesus. E quando ela começa a secar os pés de Jesus, o fariseu, aquele que tinha convidado Jesus, aquele santarrão, que existe muito por aí, que se acha tão santo, que quando vê você falando com o bêbado que está na barraca, ele acha que você também está cometendo pecado porque está falando com o bêbado. Quando ele vê você falando com o maconheiro, ele acha que você também está fumando maconha porque você está conversando com o maconheiro. Quando ele vê você conversando com o homossexual, ele também acha que você é homossexual porque você está conversando com o homossexual. Aquele santarrão que existe. Então, quando ele começa a ver, ele começa a colocar o ministério de Jesus em dúvida. Então, ele diz assim: eu bem sei que esse aí não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele bem sabia quem é e qual é a mulher que ele toca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, quando Jesus sondando o coração daquele homem, Jesus olha para ele e diz assim: Simão, vês tu essa mulher? Vês tu, Simão, essa mulher? Sabe o que Jesus estava falando para ele em outras palavras? Simão, tu vê essa mulher, né, Simão? Tu está olhando para o pecado dela, tu está olhando para o erro, para a prostituição que ela comete, tu está olhando para o pecado dela. Mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor. Eu olho para essa mulher e eu vejo nela uma oportunidade da glória de Deus ser manifestada. Então, quando você está conversando com alguém que é pecador todos nós somos, não é verdade? Mas pecador que vive na prática do pecado, e começa a discriminar você, é porque ele só está olhando para o pecado daquela pessoa. É porque ele não tem o que você tem. É porque ele não consegue ver que aquela pessoa ali que você está conversando, que você está apresentando Jesus para ele, é uma oportunidade de Jesus manifestar a glória dele na vida dele. Então, Jesus olha para ele e fala assim: Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, tu não me desse água para lavar os pés, não me desse uma toalha para secar meus pés, não me recebesse o rosto todo, mas essa, desde que eu cheguei, ela não cessa de lavar os meus pés com lágrima e secar com os cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava lembrando para ele: olha, ela para vocês, ela para a sociedade, para vocês que são santarrão, ela pode não valer nada, mas para mim ela tem muito valor. Aí Jesus olha para ele, já vou acabar, tá, meu irmão? Já vou acabar. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta, Simão. Simão, um certo credor
devia 50 e o outro devia 500. Ambos não têm o que pagar. Ele o perdoou. Qual que vai ser mais grave? Qual vai ser mais grave? Aí o Simão disse: eu acho que é o que devia 500. E Jesus falou para ele assim: julgaste bem. Julgaste bem. Estão perdoados, mulher, os teus muitos pecados. Estão perdoados. Vai em paz. A tua fé te salvou. Então, amados, preste atenção. Não é mediante a nossa situação. Não é mediante ao nosso erro. Não é mediante ao nosso pecado. Não é mediante a vida que vivemos ou deixamos de viver, o que passou na nossa vida. É mediante a fé. Se eu e você tivermos fé que o Senhor, que um dia veio, morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, subiu, está à destra do Pai, diz lá em João 14 que ele foi preparar a morada e vai voltar para buscar a igreja dele. Se você tem fé que isso verdadeiramente aconteceu e que vai acontecer a volta dele, e se você, mediante essa fé, confessar ele como único e suficiente Salvador, não importa a vida que você teve, ou deixou de ter, ou que viveu, ou que passou. O que importa é o que você vai confessar daqui para frente. O que importa é o que vai daqui para frente. Ele disse para aquela mulher: vai, pai, a tua fé, não peque, a tua fé te salvou. Porque ele viu no coração daquela mulher fé. Porque só uma pessoa com muita fé tinha coragem de invadir a casa de um fariseu para ir importunar um visitante. Tinha que estar com muita fé. A mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. Ela era, a Bíblia diz que ela era a mulher mais rica do Oriente. Naquela época ela era a mulher mais rica. Ela desperdiçou toda a sua fortuna na medicina. E a medicina não pôde fazer nada por ela. Mas quando ela colocou no coração dela, dizendo assim, coração e dizendo assim na mente: se eu apenas tocar as orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. Ela colocou isso dentro dela. E agora, meus irmãos, preste atenção que eu já vou terminar. Preste atenção. Uma mulher, lá no costume judaico, pelo costume judaico, a mulher quando estava no período menstrual, ela não podia sair nem na rua. Não podia nem andar na rua. A mulher, pelo costume judaico, não podia tocar em homem na rua de jeito nenhum. E agora aquela mulher estava com fluxo de sangue. E aí eu imagino, eu posso imaginar, isso aqui eu estou conjecturando, tá? Que ela ficou assim pensando: olha, se eu for encontrar ele, eu posso ser apedrejada na rua porque eu estou com fluxo de sangue. Se eu for pega tocando nele, eu posso ser apedrejada. Mas se eu ficar aqui também vou morrer. Então ela foi de encontro a Jesus. Portanto, que quando ela toca em Jesus, que Jesus para, a Bíblia diz que ela ficou trêmula, toda se tremendo. Por quê? Com medo. Ela disse: pronto, agora eu vou ser morta, agora eu vou ser apedrejada. Aí Jesus falou assim: alguém me tocou. Os discípulos disseram assim: Senhor, como fala que alguém te tocou em meio a uma multidão desse tamanho? Jesus falou para ele assim: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtude. Jesus falou para os discípulos. Aí ela veio trêmula: vou morrer mesmo? Senhor, fui eu que te toquei. Não parou, ficou desmado. Fui eu. Não, tinha parado o fluxo, a mulher estava sarada, e Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. Então, amado, não tem nada nesse mundo, não tem nada que a nossa fé não possa fazer mediante a Jesus. Mas a fé é só mediante a Jesus. Ah, mas eu tenho fé. Tem fé em quê? Você tem fé que Jesus pode te dar um carro, uma casa? Isso não é fé. Isso você pode trabalhar e conseguir. Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural na minha vida.
Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural na minha família. Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural na igreja. Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural no meu vizinho. Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural na minha cidade. Eu tenho fé que Jesus pode fazer o sobrenatural na minha vizinhança. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus seja louvado com essa rica e maravilhosa mensagem dessa noite, né? Foi uma bênção do Senhor. O tio falou aqui no final que a gente tem que permitir que Deus venha fazer morada em nós, com as verdadeiras honras que Ele merece, né? Quero convidar minha irmã Givanilda, toda a igreja, para encerrarmos louvando, para você fazer essa oração que tem nessa canção, tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Senhor, entra na minha casa, como Zaqueu disse, entra na minha vida, Senhor, faz em mim morada. Aqui tu não és apenas um convidado, um hóspede, mas um morador eterno. Deixa Ele ser o morador eterno da sua vida. Deixa Ele vir fazer morada, dê a Ele as honras que Ele merece. Que Deus seja louvado. Todos em pé. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz, para então pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz, paro tudo pra te seguir. Na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
em ti, do jeito que fez no teu Erinaldo aqui, Faz um milagre na vida dele, né? Que ele possa fazer na sua vida hoje, essa noite e todos os dias. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Eu achei muito interessante quando tu falou que fez aquela oração. Eu acho que nem sabia que aquilo era uma oração. Talvez foi a oração mais genuína e verdadeira que ele fez. Porque nós estamos acostumados a vir aqui à frente, fazer aquelas orações prontas, orações modelo, com aqueles arquétipos, né? Às vezes com a mesma sequência, né? Com as mesmas palavras, toda a oração. E a oração mais sincera é aquela que a gente está quebrantado, derramado aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu existe, faz um milagre. Eu quero ver se esse Deus do canto, eu quero ver se o Senhor é esse Deus mesmo. Isso é uma verdadeira oração. Que você seja capaz de fazer essa oração todos os dias da sua vida. Que é a oração, sabe de onde? Do publicano, não é do fariseu. Ser propício de mim, pecador. Não é porque você se converteu, nem é porque você é pastor, não é porque você é diácono, não é porque você é um músico ou uma liderança da igreja, que agora você orou a oração do publicano lá, mas agora você só quer orar a oração do fariseu, né? Eu não sou como esses que estão no mundo aí, nas drogas, agora eu sou diferente. Não, você é o mesmo dependente, o mesmo ignorante, a mesma pessoa que precisa de Deus todos os dias. Depende de Deus. Que seja essa oração diariamente. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa rica oportunidade de aqui nos reunirmos para adorar e clamar pelo Teu nome, ó Deus. De louvar, de meditar em Tua palavra, de oração. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de hoje, por esse testemunho de hoje. Porque, como disse alguém uma vez, que nós devemos pregar com a vida e, se possível, usar as palavras. E nós sabemos que muito mais que essas palavras que foram ditas, tem uma vida de transformação e de regeneração por trás dela, que foi o Senhor que fez essa obra maravilhosa, que só o Senhor pode fazer. E é por isso que te louvamos e te agradecemos por todas essas bênçãos, pelo meu tio Erinaldo esta noite. E por essa igreja maravilhosa. Assim como o Senhor fez na vida dele, que tu és um Deus de milagres, continua fazendo no meio do teu povo esses milagres, Senhor Deus. Transformando, livrando as pessoas da depressão, do medo, Senhor Deus, das inseguranças. Vem fazer isso, Senhor Deus, esta noite. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebam do Senhor Jesus a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus permaneça sobre essa igreja. Quem crê, diga aleluia, Deus seja louvado. Amém?